Olá pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de arte, terminando os nossos estudos sobre os etruscos. Pessoal, nós temos uma primeira aula já sobre este povo, e naquela oportunidade eu comentei que deixaria a arquitetura e a pintura para uma segunda aula, para uma outra oportunidade. Então, é justamente sobre esses temas principais que nós iremos conversar nessa aula. Não esquecendo outras características ou outras produções artísticas dos etruscos que também ficaram de fora naquela primeira aula. Certo? Então, o nosso itinerário será esse. Nós falaremos sobre as esculturas, sobre os artesanatos, né, alguns utensílios gerais que os etruscos usavam no cotidiano e que acabou, pelos historiadores da arte, acabou sendo configurado, entendido como esculturas. E, finalmente, nós vamos falar sobre a arte funerária. Né? A arte funerária, aí ela compreende também esculturas, ela compreende a pintura, e nós deixaremos aí para o nosso final da aula. Certo, gente? Então, vamos lá para a nossa apresentação dos slides. Bom, então, iniciando aqui, né? Tal como eu disse na primeira aula, eu repito nessa segunda aula. Talvez o melhor fosse chamar este período, né, essa escola, vamos dizer assim, essa escola artística de etruscos, muito mais do que Etrúria, né, porque Etrúria é mais uma região propriamente do que o povo. Né? Quando nós falamos sobre o etruscos, nós estamos nos referindo a uma cultura única, e a Etrúria apenas a uma região hoje localizada na Itália. Certo? Bom, então vamos lá. O que nós havíamos comentado era sobre as pixes, sobre a joalheria, sobre a cerâmica. Certo? Então, nós começaremos com as esculturas, nessa segunda aula nós começaremos com as esculturas etruscas, e depois eu faço um tópico especial para a arte funerária. Bom, essas esculturas, elas são quase que na sua totalidade de bronze, e são caracterizadas principalmente por figuras votivas. Lembram-se que as cerâmicas também elas tinham como características figuras votivas? Lembrando que são figuras votivas, são objetos que representam alguma coisa da realidade, né, que quer representar alguma coisa da realidade e que é oferecido para os deuses, é oferecido para o divino em troca de alguma coisa, como se fosse uma promessa, né? É um momento, faz parte de um ritual, é um momento de contato com uma ou com umas, no caso dos etruscos, são várias, né, umas entidades divinas. E também, gente, a gente vai ver alguns exemplos de espelhos. Espelhos muito famosos, espelhos etruscos são muito famosos e são encontrados até hoje à venda. Certo? Então vamos lá. Começando aí pelas esculturas, nós temos a primeira, talvez a mais famosa, é essa daqui, chamada a Quimera de Arezzo. Esse de Arezzo, claro, é da região onde foi encontrada. Vejam só, gente, que por si só, essa imagem, essa escultura, ela já é muito peculiar. Né? Ela já é extremamente peculiar e rara. Por quê?
primeiro pelo motivo de ser feita de bronze e ainda ter sido conservada. Né? Ainda ter sido conservada. Por quê? Lembram-se que nós, quando estudamos sobre os gregos, nós falamos assim, olha, as esculturas gregas, elas têm como exemplos hoje aquilo que os romanos fizeram. Né? Os romanos reproduziram à sua época aquilo que os gregos tinham feito em bronze. E por quê? Porque as estátuas feitas desse material, elas eram, na maior parte das vezes, elas eram derretidas para que se fossem feitas armas, ou então recicladas. Não deu certo, não gostamos e etc. A gente vai lá e faz de novo. E faz outra coisa. Né? A quimera, gente, essa figura, né, esse leão extremamente temível, né? Ele passa essa ideia para nós de medo e de ataque. No caso específico desta imagem, né, ou dessa escultura, ele está meio desfalecendo. Né, desfalecendo, ele está perdendo toda a sua robustez, toda a sua força. Por quê? Porque ele foi atingido. Né? Se vocês olharem para a figura da esquerda, vocês verão que ele foi atingido. A quimera, além, né, de ter essa forma de leão, ela tem também... Ela, porque eu estou dizendo, é uma entidade mítica, evidentemente que não existe na realidade, mas é uma entidade mítica em forma de leão que tem o rabo de serpente e no dorso, né, em cima, nas costas do leão, aparece essa cabeça de bode. Né, essa cabeça de bode. A quimera, essa figura, ela não é incomum entre os gregos. Já faz parte da mitologia grega. E como vocês sabem, os etruscos eles eram cosmopolitas praticamente. Né? Eles tiveram contato com os povos que digamos assim, eram conhecidos à época. Né? Então, há essa troca cultural muito intensa. Então, a quimera ela não é incomum entre os gregos e os etruscos eles absorvem, né, essa característica da quimera. Aqui, exatamente nessa escultura, se relata o momento em que a quimera ela é ferida e depois ela será morta. Na mitologia é isso que acontece. Ela era uma fera que atacava, e aí vai depender muito da cultura, né? Mas atacava uma região, ela morava numa região X e amedrontava, enfim, e assassinava as pessoas desse local. De novo, desse local, por quê? Porque dependendo da cultura, evidentemente que o local de moradia, digamos assim, desse ser, ele vai variar também. Então, aqui no caso, né, a passagem mitológica que está sendo representada é o seu abatimento, né, é a sua morte. Isso fica claro na medida em que a gente vê as duas flechadas, ou os dois ferimentos, né, as duas feridas que essa quimera tomou. Uma curiosidade apenas. Atualmente, e gente, isso daí é coisa de pouquíssimo tempo, 2, 3 anos, os historiadores da arte, eles afirmam que essa escultura, ela é uma falsificação. Uma parte dos historiadores da arte. E por que eles dizem isso? Porque não há nenhum outro
nenhum outro objeto semelhante a esse dentro da escultura etrusca. Bom, o problema é que eles afirmam isso como uma suposição. Não existem dados históricos que confirmem essa afirmação. Apenas o fato de que esculturas feitas representando quimeras não existem, não foram catalogadas, pelo menos até hoje, entre os etruscos. Apenas essa. Né? Então, fica a título de curiosidade, por quê? Porque ela é emblemática. Se você olhar nos manuais de história da arte, irá aparecer, sem dúvida nenhuma, a Quimera de Arezzo, porém, coisa de 2, 3 anos para cá, há uma certa desconfiança em relação à própria origem dessa escultura. Certo? Então, bola para frente. Aqui, gente, olha que coisa fantástica. Dá uma olhadinha nesses homenzinhos. Eles têm em torno de 30 centímetros, 40 centímetros. Olha que estranho. Você olha e talvez a primeira sensação que te dê é se tratar, essas obras se tratarem de uma uma escultura surrealista, certo? Simbolista em alguns casos. Como assim, né, uma pessoa, um ser humano, ser representado assim? Olha que interessante. Gente, esse conjunto de três, que existem centenas, pela nossa sorte, por sorte nossa eu digo da humanidade, esses artefatos ou estas mini esculturas, elas são encontradas ainda com uma facilidade grande. Sabe como que elas se chamam? Ombra della sera. O que é ombra della sera em italiano? Sombra da tarde. Exatamente isso, gente. Elas são, né, esse conjunto então de esculturas é conhecido como sombras da tarde. E aí você olha e fala assim, mas por quê, né? Que é isso? Gente, são figuras votivas. Sim, senhores e senhoritas, figuras votivas. Figuras, ou melhor dizendo, figuras não, esculturas, objetos que para alguns historiadores da arte nem esculturas são, mas simplesmente artesanato, que servem para oferenda, que servem como ritual, que servem para o início de uma comunicação entre mortais e seres divinos. Isso daqui, gente, vai dar origem também, claro, né, segundo alguns historiadores, a ideia de velas. Velas. Olha o formato, né? Olha o formato. Essas em específico, elas são feitas de bronze. Nós tínhamos muitos e ainda temos muitas em cerâmica. Muitas feitas em cerâmica. Acontece que a cerâmica, dada o aspecto longilíneo, né, o aspecto fino e alongado desses objetos, muitos, né, se quebraram. Uma infinidade de sombras da tarde acabaram por se desfazer nesse período, né, que vai aí da sua produção. Essa produção ela está em torno do século 3 antes de Cristo, e aí ela vai se perdendo, né, ao longo
ao longo da história, mas algumas ficaram, principalmente as de bronze. E aí surgem as dúvidas que vocês já podem imaginar. Tá bom, então o que me garante que essas figuras votivas são originais? E a quimera de Arezzo que nós acabamos de ver, que é imensamente maior, ela não é original. Lógico, por quê? Porque é muito mais fácil fazer é muito mais fácil forjar, né? É muito mais fácil falsificar ou produzir. Não é nem questão de falsificar, porque não se pega nada como original, de produzir fora do seu momento histórico essas figuras, muito mais fácil do que propriamente fazer uma escultura daquele leão enorme, certo? Acontece que com os exames que nós temos hoje, né, com a tecnologia disponível, se estabeleceu, pelo menos estes que eu estou colocando aqui, né, essas figuras que eu estou colocando, elas são originais, porque foram feitos testes laboratoriais, se confirmou a sua originalidade e estão apresentados. Se eu não estou enganado, todos eles são estão em Paris, no Museu do Louvre. Então você imagina, talvez o museu mais conceituado do mundo. É claro que há uma possibilidade, mas uma possibilidade muito pequena deles apresentarem, deles exporem alguma coisa que seja falsificada. Certo? Muito, muito interessante. Né? São como se fossem espetos, né? Talvez pela facilidade de manuseio, talvez pela facilidade da produção, é assim que eles se mostram, né? Ou se mostraram à época. Muito bem. E aqui, gente, nós temos o Marte de Todi, né? A nossa última escultura estudada aí. O Marte de Todi, também Todi é uma região da Itália, claro que fazia parte do povo etrusco à época, representa um soldado etrusco. Esta afirmação ela se mostra quase que indubitável pela vestimenta ou pelo uniforme que este homem está usando, né? Lhe falta o capacete ele foi perdido, com reconstruções a partir de fontes históricas. Se você der um Google, você vai achar digitalizado a cabeça inteira, né? O elmo maravilhoso, gente, maravilhoso, comum aos etruscos. E mais do que isso, você vai encontrar uma lança. A lança foi perdida. E essa mão estendida é uma oferenda a Marte, né? A Marte, o deus da guerra, né? o Deus supremo dos gregos, o Deus supremo que será depois dos romanos, né? E nessa mistureba toda, está sendo feita uma oferenda ao Deus da guerra etrusco, mas daí ficou conhecido como o Marte de Todi. De novo, né, a mão estendida é como se fosse oferecido alguma coisa, ou como se ele tivesse pedindo proteção. Provavelmente, os etruscos entrariam em guerra contra algum povo e foi feita essa estátua, foi feita essa escultura muito bem detalhada, com as ranhuras aí, né, com os detalhes, como a gente vai chamar daqui
5 séculos mais ou menos, a panagem, né? Panagem é um termo técnico que os historiadores da arte usam para chamar a roupa, né? Então, a panagem, nome estranho, mas é esse mesmo usado, a panagem, ela está muito bem detalhada. Olha a ideia do contraposto, lembra que nós estudamos lá dos gregos? Está sendo tudo utilizado aqui, né? O conhecimento, a habilidade dos escultores etruscos, ela aparece nessa estátua muito, muito bem. Bom, então vamos avançar mais um pouquinho. Lá, finalmente você tem os espelhos. Moçada, espelhos feitos de... Tocou o celular aqui, me desculpem. Os espelhos, eles são feitos também de bronze. Espelhos etruscos. A ombra de la sera, né? A sombra da tarde, são eu vou chamar de artesanato, tá, gente? São os artesanatos mais famosos dos etruscos. Até hoje se encontram exemplares em uma quantidade relativamente grande. Se você olhar na internet, você achará espelhos originais da época, com certificado de originalidade, em torno de 200 até $1.000. Convenhamos que não é, em hipótese alguma, um preço alto, dado que as pessoas dentro do mercado da arte são capazes de pagar milhões por algumas coisas, certo? Então, os espelhos, gente, eles não serviam exatamente para refletir a imagem daquele que olhava, mas para contar histórias, né? Histórias sempre, ou na enorme maioria das vezes, histórias mitológicas. Histórias mitológicas. É claro que muito se perdeu, é claro que os detalhes, os entalhes, lembram-se que nós falamos sobre a técnica do repoussé? Lembram-se, principalmente, né, em relação às joias? Aqui também é usado esse repoussé. É feito, né? Então, lembra lá o que é o repoussé? É feita esse espelho da direita, ele nos ajuda a entender bem. Imagina que, então, você tem um primeiro passo, que é fazer lá o molde, é colocar o bronze para ser derretido, e depois você coloca dentro do molde e espera que o molde seque, aliás, espera que o cobre seque, e depois você estoura, você quebra, você destrói o molde e sobra apenas o cobre, ou apenas aquela forma desejada. E aí, gente, se você olhar para da direita, você vai ver que esse espelho, ele tá liso, né? Ele está sem nenhuma inscrição, ele está sem nenhuma ranhura, que o comum é ter essas ranhuras. E aí, com a técnica de repoussé, o que acontece? Essa parte aqui do espelho que vocês estão vendo, ela é colocada contra uma forma. Ela é colocada contra uma forma que vai ter lá o relevo, vamos dizer, dessa cena, por exemplo, né, gente? Dessa cena da mitologia etrusca. Então você coloca lá o relevo e depois você começa a martelar. Você começa a bater e o relevo ele é feito a frio. Isso que é o repoussé que nós falamos lá na joalheria e que também vai aparecer aqui nessa técnica dos espelhos.
né? Como nós falamos lá em outras oportunidades, talvez essa técnica de repoussé ela tenha a ver com a questão econômica mesmo, né? Econômica mesmo. Ao invés de você ter que fazer um molde, porque depois todos os moldes são destruídos, você faz apenas um e aplica, né? Aplica golpes lá de machado, ou de machado não, de martelo, para dar lá a forma desejada, ou aquela forma que está já no seu molde avulso, digamos, né? No seu molde a frio. Certo, moçada? Bom, e finalmente chegamos para a arte funerária. Há um aspecto só para mencionar: os etruscos eles tinham a mesma visão que os egípcios tinham sobre a vida e a morte. Ou seja, os etruscos acreditavam em uma vida pós-morte. Certo? Por isso que nós chamamos de arte funerária. Tudo isso que foi visto até agora estava fora, digamos assim, da necrópolis. Certo? Necrópolis, cidade dos mortos. Estava fora das tumbas. Estava fora do ambiente funerário mesmo. O que a gente vai ver agora é aquilo que está guardado, que está ainda, isso mesmo, em algumas tumbas, elas ainda estão teoricamente intactas, né, mantidas pelo governo italiano, com todo um esforço para que não se invada e roube, enfim, né, e contamine o lugar. Então, é um capítulo à parte que nós poderíamos também ter feito lá com os egípcios, né, sem problema nenhum. Então vamos lá para a arte funerária. Primeira coisa, gente, olha só. Olha que fantástico, mano. Olha que fantástico. Peguei aqui 2 exemplos de necrópolis. Não são os mesmos lugares. Não são os mesmos lugares. Eles são próximos. Eles estão aonde hoje? Hoje eles estão do centro para o norte da Itália. Principalmente ao norte, nós temos ainda muitas necrópoli, né? Se for no plural, muitas necrópoli, é até chato falar, né? Feio. Ainda que se mantém. Então, gente, eu fiz questão de pegar essas imagens para vocês, por quê? Porque nós vamos entrar por esta portinha, certo? Olha a quantidade de gente morta. Olha a quantidade, olha o cemitério dos caras, né, meu? Olha o cemitério dos caras. E o mais fantástico, se você for para a Itália, você consegue ver isso. Imagina, né? Imagina que tesão ver um negócio desse. E aí, então a gente vai entrar pela portinha, tudo bem? Vamos lá. Olha que show. De novo, não são 2 tumbas. Aliás, não é uma tumba única, tá, gente? Aqui são 2 tumbas. Olha ainda como que estão mantidas as pinturas, moçada. Olha que fantástico, parece pequeno, né? Se você olhar, não, volta aqui. Se você olhar, você fala, nossa, piquititico. O que vai ter aí, caixãozinho? Olha só, mano. Olha só a riqueza dentro das tumbas. A hora que chegar nas pinturas, eu falo sobre a característica principal dessa vida além da morte, certo? Essa vida depois da morte. Olha só, moçada. Esse
né? Essa é uma das tumbas, ficou conhecida como a tumba do banquete. Ó, a tumba do banquete. Por quê? Porque eles estão sentados conversando, existem serviçais, né? Serviçais, ou eles são conhecidos, ou este quarto, a gente chama de quarto, né? O termo técnico é chamado de quarto, ou as câmaras, como eram chamados lá pelos egípcios. Só que os egípcios, nós tínhamos uma pirâmide que tinha até 50 quartos, 60 quartos ou 60 câmaras. Aqui já não é para tanto, né, moçada? Até onde eu sei, a maior tumba, ela tem 3 câmaras, ela tem 3 quartos apenas. Só que esse apenas é entre aspas também, né? Porque já é muita coisa. Tudo isso feito de argila, né, cara? Impressionante, impressionante. Ou adobe. Bom, então, como eu ia dizendo, esse quarto ou essa câmara é chamado de o quarto do banquete ou o quarto dos leões, né? Ou o quarto dos leões. Olha o leão aparecendo aqui, né? Se você lembrar do povo da Mesopotâmia, também a mesma coisa, né? Os leões, eles sempre, principalmente os assírios, né, velho? Os assírios, sangue no zóio, leão era como Deus para nós, né? Tem uma simbologia muito grande. Então aqui estão os aspectos, né, gerais, mas assim, para que a gente só observe e fique babando. E logo mais, olha lá, logo mais com as pinturas, aqui já existem, desculpa gente, aqui já estão os detalhes das pinturas, né? Os detalhes das pinturas. Então aqui você viu, e aqui, né, as pinturas ao longe. A ideia dessas imagens era que vocês entrassem mesmo por aquela portinha e se vissem dentro das tumbas. E aqui, como eu falei, eu coloquei algumas imagens de pinturas com um close, ou seja, com um recorte daquelas paredes que nós vimos. E olha que sensacional a temática. Moçada, sempre, ou pelo menos 90% das vezes, eu já conto o que são os 10% restantes, mas 90% das vezes, as pinturas que estão nas paredes, elas são feitas, elas representam festa. Ou é o banquete, é gente dançando, é gente bebendo, é gente tocando instrumentos. Tocando instrumentos tem muitos, né? Muito comum. E por quê? Porque a morte... Então vamos lá. Na cultura etrusca, a morte, ela deveria ser comemorada. Se bebia, gente, se comia, se dançava junto com o morto. Junto com o morto, junto com o sarcófago. Essa festa, ela tinha que durar pelo menos 24 horas, que era o tempo que o morto precisava para renascer ou para chegar no além-mundo. E então era como se o morto, ele contratava, inclusive se ele tinha muito dinheiro, além dos seus familiares, evidentemente, ele contratava pessoas para fazer um banquete enorme. Por quê? Porque esse banquete era o seu ticket. Esse banquete era o seu ticket para entrada nesse além-mundo. Não é mais, por favor, entender, tal como lá nos egípcios, que o faraó ele tinha que se reconhecer, lembra? Tudo tem que ser muito bem feito, tudo tem que ser da forma mais fácil possível para que o faraó, na hora que ele acorde, ele saiba onde ele está, de onde ele veio, etc. Aqui com os etruscos não é verdade, né?
digamos assim, o funeral, né? O funeral tem que ser festa, tem que ter bebida, tem que ter dança. Por quê? Porque, de novo, isso é o ticket. Né? Ele será reconhecido dentro desse além-mundo, né? Do mundo pós-morte. Ele será reconhecido como um sujeito feliz, alegre e principalmente cortesão. Cortesão. Aqueles que fazem questão de que os que estão ao seu redor sintam-se bem, sintam-se felizes. Né? A ideia do cortesão é esse. O termo originário grego é esse. Né? O cortesão é aquela pessoa que faz de tudo para aqueles que estejam ao seu redor sintam-se felizes. Certo? Bom, então, vamos avançar. Aqui eu coloquei uma fotozinha para falar sobre o ritual. E essa foto, ela não foi escolhida ao acaso, ela foi escolhida a dedo. E por quê? Bom, sobre a da direita nós já conversamos, afinal de contas, é mais uma representação de um tocador de algo que se parece com uma lira. Isso tem um nome, eu não sei esse nome, é um nome meio estranho desse objeto, eu não sei, então vou falar de uma pequena lira, certo? Bom, aqui, né, aqui na sua imagem da esquerda, por que eu escolhi essa imagem? Porque tem a figura de uma mulher. Esse é um cenário, né? O tema é de um ritual. O homem, ele está, né? Um homem, se está vendo, um homem forte, um homem jovem, ele está oferecendo a um deus ou a um sacerdote alguma coisa, certo? Portanto, é uma oferenda. Mas o que é importante para nós aqui? O importante é a presença da mulher. O importante é a presença da sua mulher, da sua esposa. Vamos ficar com essa imagem, daqui a pouco eu falo o que isso tem de tão importante, certo? Bom, avancemos. Aqui, olha que louco, gente. Olha que fantástico. Aqui são os sarcófagos etruscos. Olha isso, moçada. Puta merda. Absurdo, né? Absurdo de legal. Imagina você ir no meio. Famílias. As famílias de geração a geração sendo enterradas no mesmo lugar, sendo enterradas, não é nem enterradas, né, mano? Elas são colocadas no mesmo lugar. Por quê? Porque como eles cremavam o corpo, na enorme maioria das vezes o corpo era cremado e se colocava dentro aqui do sarcófago. Certo? E o mais louco de tudo, o mais impressionante, tinha escultores que só se dedicavam à produção de sarcófagos. E aí colocava, olha lá, fazia uma representação do morto. Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Vamos olhar isso aqui com mais atenção. Olha isso, moçada. E aí eu chamo a atenção para vocês. O que há de espetacular? Quer dizer, tudo, né? Aí você fala tudo, é verdade, pergunta tosca. Né? Mas o que tem de um tanto quanto diferente, que não foi usual até agora para nós? Isso mesmo que vocês falaram, eu escutei daqui, homens e mulheres juntos. Isso, moçada. Olha o avanço
na questão da humanidade ou de direitos entre os etruscos. A mulher, ela é uma figura pública tal como o homem, quando evidentemente casados, tá? A mulher, ela tem essa possibilidade de aparecer publicamente, de falar publicamente e de, inclusive, opinar juridicamente. Se você pegar a história dos etruscos, você vai ver essa qualidade, né? A mulher enquanto figura pública. E aqui, cara, olha que louco. O casal morreu. E um casal jovem, pelo menos é o que aparenta a escultura, né? Um casal jovem, aqui você está vendo, né, o prato também tem um nome específico, eu não sei, gente, eu sei que tem, já li, mas eu não lembro, né? Tem o prato, esse prato, claro, uma oferenda. É sempre assim, né? É sempre assim. Os mortos, na enorme maioria das vezes, eles são retratados como entrando para esse mundo além do nosso, com alguma coisa. Claro, gente, ele precisa de um ticket, né? Ele precisa de alguma coisa para entrar nesse mundo. A gente também, a gente precisa ter retidão moral, né? A gente não leva nada, pelo menos o cristianismo não leva nada. Ele leva a sua evolução espiritual, a graça, a salvação, etc, etc. Mas não vem ao caso aqui, né? Olha só, moçada. Isso tudo feito de argila. Aqui não é bronze, isso aqui não é bronze, isso aqui é argila. Olha os gestos, olha a pose de intimidade. Onde já se viu isso em outros lugares? Não aparecia. É com os etruscos que as mulheres tomam alcançam essa posição política, essa ideia de figura pública. Vejam como que os sarcófagos aqui, ó, eles são feitos em partes, né? Porque isso aqui deve ter um peso enorme. E aí se fazia em partes, olha só. E depois era só montar e ou jogar as cinzas ou o corpo mesmo embalsamado, né? Ou o corpo embalsamado. Maravilhoso, né, moçada? Olha só. Argila. Argila. Lembra que nós estudamos o boteiro? Lembra que o boteiro, ele é feito de argila, mas ele nos dá a sensação, pelo menos para mim, que eu nunca vi um ao vivo, ele nos dá a sensação de metal, né? É o que acontece aqui. Esse em específico, esse sarcófago em específico, é o mais famoso, chamado o sarcófago dos esposos. Dos esposos. Ele é o mais famoso porque ele é o mais antigo, tá? Dos três que eu mostrei para vocês, este é o mais antigo. E aí você fala, nossa, mas ele está tão bem conservado. Exato, gente. Esse é um dos pontos, mas por que ele é o mais antigo? Pelo menos o que dizem os historiadores, os especialistas. A característica principal de datação é o fato do sorriso arcaico. Vocês estão lembrados disso, gente? Quem que tinha sorriso arcaico? Isso mesmo. Os couros, né? O couros grego. Lembram-se, né? No período arcaico grego, eu falei na primeira aula, os etruscos não, né? A arte etrusca, ela segue a mesma periodização da arte grega. Todos aqueles períodos que nós vimos entre os gregos aparece aqui, também é usado para o etrusco. É uma maneira, né, gente? É uma maneira de dar
universalizada na coisa, porque senão a gente fica louco com a quantidade de informações. Certo? E aí, moçada, finalmente, olha só, apenas de mulheres, vê a mãozinha fazendo uma oferenda. O mais louco de tudo é louco, né, cara? Eu acho espetacular os sarcófagos etruscos. O fato dela estar com o véu, veja, ela tem um véu e ela está tirando o véu do rosto. O que ela está fazendo? O que elas estão fazendo? Elas estão se mostrando. Elas estão se mostrando. Elas estão se apresentando no além-mundo. Então, ó, tirou o véu da cara e na outra mão uma oferenda. Essa oferenda ela vinha de óleos, ela vinha de especiarias, ela vinha de ervas. Então, nós vimos os casais, nós vimos as mulheres, nós vimos um homem, para não deixar, né, a ala machista não, a ala dos rapazes tristes, e do outro lado um nenezinho, gente. Ai, que dó. Um nenezinho que também não sobreviveu. Né? Um dos trilhões de nenês que não sobreviviam à época. Só que esse daqui, a sua família tinha dinheiro e fez um sarcofaguinho para ele. Olha que bonitinho. Essa imagem eu coloquei uma de um homem, eu coloquei também, eu escolhi, né, a dedo, não foi aleatório, porque para mostrar para nós que esse é um sujeito de posses, e mais do que de posses, ele é um sujeito ilustrado. Ele é um sujeito ilustrado. Ele carrega as leis etruscas, e ele tem uma barriguinha que mostra exatamente a sua condição financeira. Né? Isso não é novidade para ninguém. As pessoas gordinhas ou gordonas na época eram sempre pessoas ricas. Não é? Por quê? Porque tinha dinheiro para poder comprar comida e comer, além do que, né, ingerir uma quantidade calórica além daquilo que consumia. E principalmente você vê que o corpo dele não é musculoso. Isso também sinal de riqueza, porque não precisa trabalhar, né? O corpo flácido, o corpo obeso como dirá o Weber, como dirá o Bourdieu, faz parte do capital simbólico dos etruscos. Não só dos etruscos, isso também vou fazer na Idade Média, né? Entre os monges, enfim, é um caráter distintivo. É capital simbólico. Ter a barriguinha é o capital simbólico que te permite ser reconhecido pelos outros e reconhecer a si mesmo como alguém que exerce um certo poder na sociedade. Certo, senhores? Então, ficamos por aqui. Voltamos para cá. Pessoal, é isso. Né? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer essas duas aulas da Etrúria. Eu tentei trazer mais aspectos não tanto relacionados ao conteúdo, mas mais aspectos relacionados à curiosidade, às conversações, às aproximações que existem entre etruscos, gregos, mesopotâmicos, depois o que vai aparecer dos romanos. Né? Então eu tentei aliviar um pouco a barra no sentido de conteúdo, de termos técnicos e etc., para a gente dar uma respirada, para a gente olhar uma cultura
que por mais que ela tenha tido todas todos esses contatos, né, todos esses intercâmbios culturais, ela ainda foi capaz de produzir algo essencialmente novo. A arte funerária ela é clara, né, em relação a isso. Ela deixa explícita essa ideia de que por mais que exista essa absorção, né, essa absorção daquilo que é externo, eles ainda foram muito decididos em manter, né, em preservar a sua cultura, a ponto de você ser capaz hoje de afirmar arte etrusca, né, arte etrusca. E não sei, né, gente, eu não sou nenhum expert eu não faço estudos de campo, enfim, na história da arte, mas eu, na minha humilde opinião, no que eu já fui capaz de ler sobre história da arte, eu penso que os etruscos eles têm algo. A produção artística dos etruscos ela é muito, muito mais original do que a romana, por exemplo. Quando a gente. É claro que os romanos, enquanto preocupação para o conteúdo de vestibular, eles são mais importantes, é evidente. Né? Mas na história da arte, eu tendo, né, a dizer, estou quase que convencido disso, que os etruscos eles têm uma originalidade muito maior do que os gregos. Do que os gregos não, né? Do que os romanos. É porque eu falo de romano, velho, já vem Grécia na cabeça, né? A hora que a gente estudar os romanos aí, vocês vão ver que, claro, eles têm a importância evidente como momento de produção artística, né? Como escola artística, inclusive, eles têm esse momento, mas convenhamos, né? Convenhamos que a arte romana já está na grega, né? Essa é a ideia. Bom, então espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela paciência de vocês. Nos vemos aí nas próximas aulas e aí sim começaremos Roma e avançaremos em direção ao mundo contemporâneo, certo? Temos um caminhar meio longo aí, mas vai dar tudo certo e é nóis na fita. Valeu, um beijo, muito obrigado, até mais.